Oi, gente! Entenda a notícia no ar e o nosso tema dessa semana é a campanha da fraternidade. A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, lançou a campanha no último dia 14 de fevereiro e o tema desse ano é Fraternidade e Superação da Violência e o lema é Vós sois todos irmãos. A CNBB sempre escolhe o tema da campanha da fraternidade 2 anos antes de ela acontecer. Então o tema desse ano foi escolhido lá em 2016, quando o Brasil teve recorde de mortes violentas intencionais. Foram 61 mil, quase isso, durante todo o ano. E por mortes violentas intencionais, a gente entende principalmente os casos de homicídio e de latrocínio, que são os roubos seguidos de morte. E aí, no ano passado, saíram aí alguns dados um pouco mais recentes sobre violência, dados que não são nada bons para o nosso país. Por exemplo, o Brasil corresponde por 3% da população mundial, só que nós somos responsáveis por 13% dos assassinatos do mundo inteiro. Outro dado também bastante preocupante: 70% das vítimas de mortes violentas aqui no Brasil são jovens, negros e de baixa renda, os homens principalmente. Então todos esses aspectos vão ser tratados nessa campanha da fraternidade nesse ano pela CNBB. No texto base, no manual da campanha da fraternidade, que infelizmente esse ano a CNBB não disponibilizou gratuitamente, os bispos abordam alguns aspectos da violência. Eles falam da violência direta, da violência institucional e da violência cultural. E essa violência cultural ganha um destaque porque aqui no Brasil ela representa grande parte das agressões que são sofridas. Então, por violência cultural, a gente entende, por exemplo, quando uma mulher é estuprada e aí a gente ouve aquela justificativa, também, mas a roupa que ela estava usando, o tipo de atitude que ela tem, fez com que ela fosse estuprada, é como se a culpa fosse da mulher. Ou violência sofrida por questão racial, por questão de orientação sexual, por questão religiosa, tudo isso entra na questão da violência cultural e isso é trabalhado na campanha da fraternidade desse ano. A CNBB não propõe ali, segundo as palavras do presidente, que é o cardeal Sérgio da Rocha, soluções técnicas para a questão da violência no Brasil. O que é proposto é um debate sobre esse assunto, tanto na família, dentro de casa, quanto nas comunidades locais, nas paróquias, nas escolas, nos grupos. É um debate sobre a violência. E aí ela vai mais a fundo e propõe algumas soluções também. Por exemplo, eles propõem o uso da justiça restaurativa. Esse é um modelo, é um sistema que está presente no Brasil aqui desde 2008, que propõe não só a punição para o agressor, mas propõe uma reinserção dele na sociedade. Então, não é só trancar a pessoa ali no presídio para que ela cumpra uma pena, é tentar reinserir essa pessoa na sociedade. Mas o manual também fala do poder público, fala da responsabilidade do Estado com relação à violência. O que está sendo dito ali no texto base é que muitas vezes o Estado cuida só das consequências da violência e não age nas causas da violência. E aí a gente passa principalmente pela questão da educação, que vem lá desde a infância e a gente vem criando essa cultura de paz e não a cultura da violência. E aí quando a gente fala em educação, não dá para falar só em educação formal, aquela que acontece na escola, e nem só na educação de casa, dos pais. Na verdade, é um trabalho conjunto, é um trabalho de toda a comunidade e talvez um trabalho de todos nós adultos, de formarmos na criança uma cultura de paz. Então a violência tem sim que ser discutida, tem que ser abordada com a criança, não é incentivar a violência, muito pelo contrário, é mostrar como casos de violência podem causar tantos danos na vida dela, dos amigos, de quem ela gosta, é tentar fazer essa criança entender que não é com a violência que se resolve uma questão nem na escola, nem no trânsito. A gente vê tantos jovens, não é verdade, brigando no trânsito por coisa nenhuma, acabam saindo mortes totalmente banais no trânsito e em outras situações também. Então é a gente tentar colocar na cabeça dessas crianças que não é assim que se resolvem as coisas.
Outra coisa, que aí a CNBB também aborda com bastante ênfase nesse texto base da campanha da fraternidade, o Estatuto do Desarmamento. Ele já existe aqui no Brasil, foi muito criticado por uma parte da sociedade, defendido por outra parte da sociedade. A CNBB defende que ele seja incentivado e colocado cada vez mais em prática no Brasil inteiro. Segundo o texto ali, não adianta armar a população, porque uma arma de fogo nas mãos de uma pessoa que não sabe usar, nas mãos de uma pessoa que está nervosa com uma situação, ela vai acabar trazendo prejuízos e não benefícios. Uma pessoa destreinada não consegue usar uma arma e isso vai acabar resolvendo a situação. Não vai. Segundo a CNBB, as armas têm que estar na mão de quem é por direito usá-las, por exemplo, as Forças Armadas, enfim. Então a CNBB defende que o Estatuto do Desarmamento seja cada vez mais colocado em prática no Brasil inteiro. Outra questão também que está ali no texto, que vai ser discutida, é a violência doméstica. Violência do marido contra a esposa, dos pais contra os filhos, dos netos contra os avós. Às vezes a gente pensa em violência e pensa em casos isolados, aqueles que acontecem lá longe, um assalto, um tráfico de drogas. Claro que isso é importante, acontece também, mas sabia que a maioria das mulheres que são agredidas, elas são agredidas dentro de casa, geralmente pelo companheiro ou pelo ex-companheiro dela? Maioria, mais da metade dos casos de agressão contra a mulher que resultam em morte ou não, acontecem dentro de casa. Então a violência pode estar muito perto da gente. E aí vale um alerta também para os pais, para os responsáveis ficarem de olho nas crianças, porque às vezes elas estão sofrendo agressão também dentro de casa e a gente não percebe. E se preocupa só se ela vai sair sozinha de casa, se vai até o mercado sozinha ou não. Às vezes elas sofrem abusos, por exemplo, sexuais dentro de casa. Então esse é um outro ponto que é tratado ali na campanha da fraternidade. Só para deixar claro, então, a campanha da fraternidade, ela se estende durante o ano inteiro, ela é trabalhada na igreja durante o ano inteiro, mas ela sempre começa todos os anos, e começou nesse ano também, na quarta-feira de cinzas, que é o primeiro dia da quaresma. A quaresma, que é um período da Igreja Católica, são 40 dias em preparação à Páscoa, que é a festa mais importante do cristianismo, em que é celebrada a ressurreição de Cristo. Então a campanha todos os anos começa junto com a quaresma, na quarta-feira de cinzas, mas não termina na quaresma. Ela é abordada e é discutida durante o ano inteiro. É isso, se você tem algum comentário, alguma sugestão, deixa pra gente. Semana que vem tem mais Entenda Notícia. Até lá! Così si costruisce la pace, dicendo no con i fatti all'odio e alla violenza e sì alla fraternità e alla riconciliazione, per rafforzare l'impegno comune di costruire un mondo pacifico e fraterno. Ho proposto di assumere la non violenza come stile per una politica di pace.